Você sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso de álcool é o terceiro maior fator de risco para morte prematura, incapacitação e perda de saúde no mundo? E que no Brasil, 10% da população sofre com o alcoolismo? Nem todas as pessoas que fazem uso de álcool podem ser consideradas alcoólatras. O alcoolismo se define quando há exagero e uso contínuo do álcool, ao qual causa dependência física, psíquica e traz desconforto quando o usuário de álcool fica sem consumir a bebida. Podemos definir alcoolismo como consumo em excesso por longos períodos e compulsão física para ingerir o álcool. O usuário não consegue interromper ou ficar sem beber. Se fizer isso, aparecem sintomas desagradáveis que causam desconforto físico e psicológico. Alterações no comportamento, pressão alta, arritmia, perda de memória, lentidão nos sentidos como espaço e tempo, ataque epilético, acidentes de todas as naturezas, desastres e muito mais fazem parte do histórico dos alcoólatras. As famílias são diretamente afetadas pelo alcoolismo. O envolvimento e o conceito de vida de um alcoólatra desestrutura uma família inteira, gerando perdas em todas as áreas: familiar, profissional, acadêmica, social e muito mais. O álcool é vendido e distribuído sem restrições. Não existem campanhas contra o uso e muito menos informações sobre as consequências do álcool. Cada vez mais cedo as pessoas começam a fazer uso de bebida alcoólica e participarem do contexto onde o álcool está inserido. A mídia, a cultura, o meio social interfere diretamente nesta realidade. É comprovado que na maioria dos casos as pessoas que usam álcool não se tornam alcoólatras, porém o acesso e a falta de informação ajuda muito a constituir dependentes. Fatores sociais, genéticos, psicológicos são determinantes na instalação da dependência do álcool. O uso contínuo de bebidas alcoólicas alteram as funções do fígado, aparelho digestivo, coração, circulação sanguínea, coordenação motora, doenças físicas e psíquicas, muitas vezes irreversíveis, ocasionando a morte. O alcoolismo causa doenças hepáticas, como cirrose, demência, alucinações, delírio, distúrbios de comportamento, sono e tantas outras doenças. Além de degradar a vida do alcoólatra, o álcool destrói a família, tira o prazer de viver, corrompe e desmoraliza o dependente de álcool. Nas terapias cognitivas, o comportamento humano teoricamente normal dependerá da capacidade da pessoa de compreender a natureza do ambiente social e físico dentro do qual está situada. Seu objetivo principal consiste em produzir mudanças nos pensamentos e nos sistemas de significados, ou seja, crenças dos clientes, evocando uma transformação emocional e comportamental duradoura, e não apenas um decréscimo momentâneo dos sintomas. Não é a situação ou o contexto que determina o que as pessoas sentem, mas o modo como elas interpretam e pensam os fatos de uma determinada situação. E na medida em que se depara com novas situações, o pensamento tenta extrair as padronizações percebidas de cada acontecimento, transformando as similaridades detectadas em padrões gerais de interpretação. Olá pessoal, eu sou Luciano Melo, psicólogo cognitivo comportamental do Prozame, que é o Centro de Promoção e Pesquisa em Saúde da Mente Limitada. Ser um psicólogo, acima de tudo, é acreditar sempre na possibilidade de o ser humano se refazer, né? E ser um psicólogo cognitivo comportamental é defender e acreditar naquilo que é o pressuposto número 1 da cognitivo comportamental, que é a ideia, em primeiro lugar, de que os nossos pensamentos,
eles são primordiais para as nossas emoções e os nossos sentimentos, assim como para os nossos comportamentos também, assim como a gente ia acreditar no postulado principal da comportamental propriamente falando, que é a ideia de que os nossos comportamentos eles podem sim ser modificados, uma vez que nós os compreendemos e compreendemos também as causas para que nós nos comportemos de uma forma ou de outra. Eu diria que o principal papel do terapeuta é acolher a pessoa que está buscando o apoio. Sem uma postura de empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, para poder entender o que ele está percebendo, sentir aquilo que ele está sentindo, nada feito, o trabalho não vai para adiante, não é? Então a gente sabe perfeitamente que a construção de uma relação terapêutica é a porta de entrada para todo e qualquer tratamento. Ou seja, se um paciente que chega para você, ele não se sentir devidamente acolhido, com toda certeza ele não vai voltar. Então, o principal papel, a principal tarefa do terapeuta é conseguir estabelecer uma relação terapêutica adequada com o seu paciente, e isso só é possível por uma postura de empatia e acolhimento. Então, primeiro ponto, a construção da relação terapêutica. Em segundo lugar, é preciso ouvir, conhecer o paciente, para que a gente possa fazer o que a gente chama de conceitualização da situação que o paciente está vivendo, né? E para isso a gente não pode abrir mão de, em alguns casos, algo que ajuda e ajuda demais, além de a gente escutar o próprio paciente, a gente escutar também a visão de outras pessoas que convivem com essa pessoa que está chegando para a gente. Além da construção da relação e da conceitualização do paciente, é fundamental que a gente trabalhe a motivação para que ele saia daquela situação que ele está vivendo. Outro ponto muito importante é o que nós chamamos de elaboração do modelo cognitivo das adições. Ou seja, partindo-se do princípio de que pensamento gera emoção e sentimento e comportamento, é preciso que a gente ajude a pessoa que está buscando ajuda a perceber como funciona a estrutura de maneira geral e normalmente a estrutura cognitiva que faz com que, na verdade, ele use aquela determinada substância da qual ele se tornou dependente. Terceiro ponto, que é muito importante também no que diz respeito ao tratamento, é o que nós chamamos de psicoeducação. Ou seja, é preciso instruir o paciente a respeito não só do tratamento, mas a respeito do uso também das substâncias psicoativas. Outro ponto que é muito importante do tratamento é ajudar o paciente a perceber o que ele tem a ganhar, se é que ele tem a ganhar alguma coisa, e o que ele tem a perder, ou seja, quais são as vantagens e quais são as desvantagens com o uso das substâncias psicoativas. Bem, o meu primeiro contato com o álcool, segundo a história da família, como minha mãe conta, meu avô tinha o hábito de sair, de tomar alguns aperitivos, e esses aperitivos, que era o vinho, que era a bebida que eu acho que ele mais bebia, ele sempre me dava aquela provinha final do vinho dele. Então, eu acredito que ali tenha sido meu primeiro contato com a bebida. Com 7 anos eu já havia tomado um porre, mas eu acredito que, já desde pequeno, como minha mãe conta, sempre contou essas histórias, meu avô já de pequeno, criança de colo, sempre me dava aquela provinha do vinho, E eu me lembro também assim, de algumas situações, quando eu saía com meus tios para tomar banho de cachoeira, de poço, água muito gelada, eles sempre também me davam um pouquinho da cachaça, ainda me davam um cascudo assim, falavam, moleque, não conta para sua mãe não. Então, meu primeiro contato com álcool, eu era ainda bem jovem, eu tinha 10 anos, e como a minha família era uma família de descendentes italianos, aquele tipo de vinho para criança, era diluído. Os primeiros vinhos que eu tive contato era diluído, fazia como se fosse um ponche, misturado com fruto, e era liberado para criança. Mas com 12 anos eu já quis um vinho puro, já fui atrás do vinho puro e foi o meu primeiro porre, no Réveillon. E depois, toda vez que eu tinha oportunidade
caso alguém me bloqueasse, não, você já bebeu um copo, você não pode mais, eu ia atrás de resto, mesmo de copo, dos tiros, eu pegava um pouquinho de vinho de cada tio, de cada membro adulto da família, né? Então, e foi assim, sucessivos pobres, sem muita avaliação dos meus pais, né, uma negligência, por ser permitido dentro da família, todo mundo achava que fosse normal. Ninguém imaginava, primeiro, que a bebida pudesse vir uma doença. Apesar de que meu pai já tinha sido, né, ele era alcoólatra, e já tinha tido contato com Alcoólicos Anônimos, mas não fez a recuperação adequada que nos é oferecida. A minha vida como dependente, até que eu não cheguei a passar crise assim ruim sobre o alcoolismo, não. Mas só que é o seguinte, eu tomava final de semana, eu ficava ruim, segunda-feira, que era tremenda ressaca. Para mim trabalhar, eu ia trabalhar, porque eu tinha que trabalhar. Não me atrapalhou em trabalhar não, mas só que eu trabalhava, não almoçava, não tinha apetite para o almoço, porque a ressaca não deixa a gente almoçar, entendeu? Então, é aquele problema que eu passava sobre o alcoolismo, sobre isso, porque eu trabalhava sempre, mas só que se eu não chegasse a tempo, hoje eu já não estava mais, já ser um doente alcoólico, já não poderia até perder a coragem de trabalhar. Eu casei novo, né? Eu casei com 21 para 22 anos, né? Mas nessa fase eu já estava bebendo. Eu lembro que no meu casamento, desde do período da manhã até a hora do casamento era só farra, era só cerveja. Tanto é que no outro dia, quando eu acordei, eu estava casado, até assustei. Nossa, a minha esposa estava do meu lado, e aí a coisa foi progredindo, porque, como diz aqui no AA, o alcoolismo ele é incurável, ele é progressivo, né? Então, quando eu imaginei, eu casei, aí eu até bebia quando eu não queria, parava a hora que eu queria. Mas chegou um momento que eu perdi esse controle. Aí a coisa foi piorando no trabalho, aí eu percebi que eu tinha, sem saber da doença, que era uma doença, mas eu começava de uma formação católica, eu ia à igreja, rezava, pedia a Deus, aquilo tudo, mas sem saber que eu era portador de uma doença terrível, que era o alcoolismo. Então, já era dependente com aquilo. Às vezes eu trocava de bebida, não vou beber cerveja não, né? Agora vou beber vinho, né? Ficava de fogo a mesma coisa. Aí não, agora eu vou tomar conhaque. E assim eu fui, quer dizer, eu percebia que o meu problema não era o gosto da bebida, era o problema que eu tinha da dependência do álcool. Eu tinha que beber, né? E aí foi que eu percebi e comecei a buscar ajuda, assim, fazendo as minhas orações, mas foi mais ou menos desse jeito. O álcool, eu posso falar precisamente do álcool, né? Como eu disse na outra fala, eu tive outros recaídos em outras substâncias, mas no álcool é desde o dia 3 de dezembro de 1997. Então, nesse 3 de dezembro agora de 2007, eu poderia estar completando 20 anos de Alcoólicos Anônimos. Quando os meninos, meus filhos tinham 7 e 6 anos, eu passei por um divórcio. No divórcio, eu bebi. Então, eu passei 8 anos paralisada com a bebida, mas com todas as características ainda, né, que meus colegas já falaram: prepotência, arrogância, orgulho, né, não admitir a derrota. Tudo isso é uma característica assim, impregnada em mim, né? E, acima de tudo, a ira, né? A ira que não tá tendo contato com aquilo que era o meu mau prazer. E nisso, eu voltei para
E aí foi o meu fundo de poço, foi para onde eu direcionei o fundo de poço, sabe, porque na hora que eu parei lá atrás, quando eu voltei a beber a mesma quantidade que eu bebia antes. Eu não voltei social, bebendo vinho, socialmente. Comecei em bares mais sofisticados, cheguei em bares que viciei também em jogo, sinuca, outras substâncias, e foi aquela mistura toda, e os bares de sofisticados iam caindo mais, né, o estilo de bares que a gente frequenta. Então, aí sim veio o meu fundo de poço, o desequilíbrio total dentro da minha casa, que levou um filho meu a ser cometido de uma depressão, né? E adoeci toda a família, né? Adoeci toda a família. E era problemas atrás de problemas, e a doença novamente era afirmada da negação. Não admitia que era impotente perante o álcool, e não admitia que era impotente perante todas aquelas falhas, não admitia que era impotente perante toda aquela situação. E perdi totalmente o domínio da minha vida. Fui aprender a ter aceitação, fui aprender lá dentro. Aceitação. Eu tenho que aceitar a pessoa do jeito que ele é. Então eu aprendi dentro de Algodão, foi significar na minha vida, foi bom demais, porque o que eu já aprendi, que eu vinha, sabe, vivendo a minha vida, o que eu fui, depois que eu entrei na Irmandade, eu aprendi mais coisas lá dentro. A mudança de vida, que muda, ali muda, para aquele que quiser muda.